gente nessa nossa jornada aqui, começando essa nossa jornada, nós vamos falar sobre serviço. Vamos falar sobre o serviço da nossa vida, o serviço dentro da igreja. A gente vai falar sobre serviço em geral, a atitude que nós devemos ter como servos de Deus. E vai ser uma jornada bem interessante. Você continuando até o final, eu tenho várias coisas para falar com você, ministrar o teu coração, trazer essa revelação, esse esclarecimento. Porque tudo na nossa vida a gente está servindo, em todos os âmbitos da nossa vida. Eu quero que você, para começar esse curso, você abra lá em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ou seja, ele nos salva e nos chama. Todos os que são salvos são chamados. Nós vamos mais lá para frente falar entre a diferença de ser chamado e ser escolhido. Mas todos aqueles que são salvos têm um chamado. E essa vocação é santa. Essa vocação, a palavra santidade, preste atenção nisso, a palavra santidade, ela não apenas aponta para o fato de que você foi separado de. O mais importante da santidade é que você foi separado para. Guarda isso no teu coração. É para quem você está sendo separado. Você está sendo separado para Deus. Você está sendo separado para o reino de Deus. Então Deus te salva e te santifica e te dá uma vocação que é santa. É algo específico. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, ou seja, aquilo que Deus aponta e graça. Não é por aquilo que você se esforça para fazer, não é somente por causa daquilo que você faz. É também porque Deus apontou, isso tudo começa com Deus, a nossa vida de adoração, a nossa vida de jornada com Deus, a nossa caminhada com Deus, começa com Deus determinando um caminho para você. E mais, é pela sua própria determinação e pela sua graça. Nós servimos pela graça de Deus, nós servimos sendo capacitados por Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então eu quero que você entenda que o serviço, gente, é uma atividade constante. O serviço, nosso serviço para Deus é uma atividade constante. Aliás, quando a gente fala de adoração, e todas as vezes que a gente fala sobre adoração, os nossos treinamentos, que a gente fala sobre adoração, a gente fala que adoração é uma resposta. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, é o primeiro vídeo que você está vendo do Ideia, você tem que saber que a adoração é uma resposta. Eu vou te indicar você ouvir a série Regenerados, porque lá a gente fala sobre a adoração do nosso coração transformado, vai te ajudar muito a entender esse serviço cristão, mas a primeira coisa que você tem que entender é que a adoração é uma resposta. É a forma como o Espírito responde às influências. Todo Espírito adora, todo Espírito tem fé. Então, esse Espírito que está dentro de você, que foi recriado, os olhos deles agora têm a atenção voltada para Deus. Eu quero que você entenda que nessa nossa jornada de adoração, a nossa adoração é constante. A adoração das pessoas que não conhecem a Cristo é constante. O ser humano, ele não para de adorar. O ser humano troca o objeto da sua adoração. O ser humano troca o meio da sua adoração, mas ele nunca deixa de adorar. E assim também é o nosso serviço. A nossa vida de serviço, ela é constante. Ou nós estamos servindo a nossa carne, ou nós estamos servindo ao reino de Deus. Paul Tripp, que é um autor americano, ele coloca da seguinte maneira: a nossa vida, ela é moldada pela guerra entre o reino de Deus e o reino do ego. Interessante isso, né? A nossa vida é moldada pela guerra entre o reino de Deus e o reino do ego. E é por isso, gente, que o serviço e a adoração, eles andam de mãos dadas. Falar de serviço cristão e falar de adoração é a mesma coisa.
Existem 3 palavras básicas, isso eu ensino lá no Regenerados. Existem 3 palavras básicas de adoração que vão tanto do Velho Testamento para o Novo Testamento, elas se encontram, que é a palavra submissão, que é a palavra temor e a palavra serviço. Tudo isso, no contexto bíblico, Velho Testamento e Novo Testamento, é adoração. Adoração é submissão, adoração é temor ou reverência, e adoração é serviço. Então, falar de serviço, como nós estamos falando aqui, é falar de uma vida de adoração. Mas se você não souber verdadeiramente o porquê você foi chamado para servir, a sua atitude será sempre instável e enferma. Isso é algo do ser humano. O ser humano, ele quer saber por que ele existe, para que ele existe. E é aí que nós entramos com esse nosso curso. De nós entendermos que nós fomos chamados por Deus com uma santa vocação. Nós fomos salvos e chamados. Será que você pode dizer isso? Eu fui salvo e eu fui chamado. Você tem um chamado na sua vida. O serviço bíblico, então, gente, requer que prefiramos outros acima de nós, que sacrifiquemos voluntariamente, doando nosso tempo, energia e talentos para beneficiar outros, o que poderia ser usado para o nosso próprio benefício. Servir a Deus como resposta em gratidão ao Evangelho é o chamado de todo cristão. Servir a Deus como resposta em gratidão ao Evangelho é o chamado de todo cristão. Por isso, abra aí comigo em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, verso 16. Eu estou falando para vocês que Ele nos salvou e nos chamou. Deus, Ele nos salva, muda a nossa natureza, nos dá uma nova identidade, nos dá um novo propósito, e esse propósito está associado à nossa vocação. E Provérbios 18, verso 16, vai dizer assim: o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós temos dons, todos nós temos talentos. E esse talento, lembra que nós lemos aqui em 1 Timóteo que é conforme a sua determinação e a sua graça, mas Deus deposita talento em você, Deus deposita dom em você, e esse dom, preste atenção, é um presente. E esse presente, quando ele é apresentado para um grupo de pessoas, isso lhe alarga o caminho. O que isso quer dizer? Você é muito mais bem recebido quando você tem um presente que é bem quisto, que é bem visto. O que isso quer dizer? Que o seu dom cria espaço para você. Por exemplo, nós estamos falando sobre, por exemplo, o servir num departamento de música. O seu talento musical te dá espaço para você ingressar no departamento de música. O departamento de música, é claro, é dependente de pessoas musicais. Se a pessoa ela não tem um dom musical, ela não tem como entrar num departamento de música. Ela tem que procurar a esfera do seu talento ali. Isso é importante você entender isso. Ela tem que procurar ali a esfera do seu talento para que ela possa ingressar naquela esfera e servir ali bem. Porque o talento dela vai alargar o caminho dela. A pessoa vem como músico e ela tem um certo nível de talento. Quanto maior o seu talento, mais fácil fica você ingressar em determinados lugares. Vamos falar de maneira secular? Olha para o currículo de uma pessoa. A pessoa estuda, a pessoa busca, a pessoa faz cursos. E isso daí, quando uma pessoa no modo natural, estou falando do modo natural, ela olha para um currículo desse e ela vê, puxa, quantos cursos você tem? Poxa, você está bem habilitado para cumprir essa função.
É claro que no outro lado, onde nós falamos aqui sobre servir a Deus, existe a graça de Deus, existe o favor de Deus. Pedro era um homem iletrado, mas quando ele abre a boca, logo ali depois do Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem, é a unção de Deus. A gente vai falar sobre dons e unção um pouco mais para frente, mas eu quero que você entenda que você não abra mão do seu talento. É essa parte que eu quero que você entenda. Talvez você esteja falando, pensando, o pastor Rafa está falando só do meio natural. Não, é importante você cuidar do seu talento, é importante você melhorar, é importante você dar uma polida no seu talento. Para quê? Para facilitar as coisas. O seu dom cria espaço para você, o seu dom chamará a atenção daqueles que necessitam do seu dom. Isso quer dizer que você está ativo em alguma coisa. Se você não estiver fazendo nada, não importa o quão talentoso você é, você não chegará a lugar algum. Você tem um talento. E esse talento precisa ser polido, esse talento precisa ser cuidado. Deus deu talento para você. Deus deu um dom, Deus deu um presente. Mas também é importante a gente considerar a nossa posição. Eu falei aqui para você que se você não souber verdadeiramente o porquê você foi chamado para servir, a sua atitude será sempre instável e enferma. E isso acontece quando pessoas não sabem quem elas são em Cristo. Mudando aqui um pouco o rumo da nossa jornada, que as pessoas às vezes não sabem quem elas são em Cristo. E por não saberem quem elas são em Cristo, a atitude delas é sempre uma atitude de escravo e não uma atitude de filho. E eu quero que você entenda que Deus te chama como filho. O primeiro chamado que você tem é para ser filho de Deus. É o primeiro chamado que Ele tem para a sua vida. Você pode dizer isso para você: eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Não mais escravo do passado, não mais escravo do pecado, não mais escravo e dependente de agradar a homens. Eu sou filho de Deus. A minha nova natureza agrada a Deus. Então vamos definir um pouco quais são os termos que são relacionados ao serviço ou ao ministério. Tá bom? Para que a gente possa entender. Se a gente está falando de serviço, de ministério, e as pessoas acham que ministérios são apenas aqueles 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não. Servir é ministrar, e ministrar é servir. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, verso 21 a 22. Diz assim: assim Davi veio e se apresentou, ou serviu a Saul. Aqui eu vou parar aqui rapidinho para falar que se você está esperando que alguém faça uma chamada para que você faça alguma coisa, você pode esperar a sua vida inteira. A pessoa que sabe o porquê ela foi chamada, ela tem iniciativa. Então eu tô falando para você, tome iniciativa. Não fique esperando ninguém chamar você. Não fique esperando alguém fazer um chamado do palco, aqui da plataforma, e dizer para você: olha, se você tem dons, se você sabe que você tem dom, você tem talento. E Deus, eu creio que você que está me ouvindo aí, você até pela internet, você está entendendo que Deus Ele está chamando a gente para ativa. E eu quero estimular isso no teu coração, porque Davi era um camarada ousado. Davi não ficou esperando ninguém convidar ele, não. A Bíblia diz que Davi foi e se apresentou a Saul. Então, se você sabe que você tem talento, se você sabe que você tem dons, e você sabe que a graça de Deus está sobre a sua vida, que a mão de Deus, o favor de Deus está sobre a sua vida, não espere, faça como Davi, se levante e se apresente. Olha só, assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E serviço é o que ministério significa, gente. Se a gente está falando de ministério, a gente está falando sobre serviço, e Deus trabalha com esses princípios.
Esses princípios que nós vamos apresentar aqui, você vai entender que são preceitos em cima de preceitos. É igual uma casa que precisa de um tijolo perto do outro tijolo, junto com o outro tijolo, em cima do outro tijolo, para que se forme uma casa. Deus trabalha com princípios. E aqui dentro desse serviço, desse ministério, a gente vai entender vários princípios que você precisa ir construindo na sua vida, para que você tenha uma percepção melhor e maior daquilo que você está fazendo. Deus está operando e agindo através de você. E o preceito bíblico de serviço é o veículo através do qual os propósitos de Deus são cumpridos aqui nessa terra. Veja que Deus não está procurando por escravos, gente. Deus não está procurando por escravo, Ele procura por adoradores. Eu falei para você que a adoração, nós temos 3 palavras principais: submissão, temor e serviço. Quando Ele está procurando por adorador, Ele está procurando por submissão, temor e serviço. Dentro de cada um de nós. Mas por que, gente? É que na maioria do tempo nós nos vemos como escravos, justamente pela falta de consciência de que Deus não está procurando escravos. Deus está à busca dos seus filhos. Deus está à busca dos seus filhos. Deus, a sua natureza é uma natureza de serviço. Se nós temos a natureza de Deus, nós temos essa natureza de serviço. Isaías 64:4 diz que nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Veja, Deus trabalha através dos seus princípios. Deus trabalha através dos seus preceitos. Deus serve a sua vida, porque é através da sua vida que você serve o reino de Deus. E quando você serve o reino de Deus se expande. Foi assim com Daniel, foi assim com os seus 3 amigos, foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Elias, de Eliseu, dos profetas, foi assim na vida de Paulo, foi assim na vida de Pedro. Deus nos ensina os princípios para que a gente possa aplicar os princípios. E quando nós aplicamos os princípios, toda a honra e toda a glória é dada para Ele. E o reino de Deus se expande. E a terra começa a conhecer a glória do Senhor que já habita sobre a terra. E essa glória está dentro de você. Essa glória está dentro de mim. A própria natureza de Deus. É a presença do Espírito Santo em nós. Aleluia. Então o que Deus quer? Deus está procurando o serviço dos seus filhos. Deus está procurando o serviço dos seus filhos. A palavra filho em hebraico, ben. A palavra ben vem de baná. E baná significa edificar, construir. O conceito de ben, então, de filho, é aquele que edifica o nome da família. Um filho, no conceito hebraico, não é apenas uma geração posterior, não é apenas alguém que nasce de alguém. Um filho é aquele que edifica, que faz avançar o nome da família. Ben, filho. São filhos que perpetuam a vontade do seu pai. Por isso que nós estamos falando sobre filiação, porque Deus não espera que escravos edifiquem o nome da família. O escravo, ele busca os seus próprios interesses, ele quer comida para si, ele quer uma casa para se livrar da chuva, ele quer se proteger, mas o filho, ele pensa no pai, o filho pensa nos seus irmãos, o filho pensa na família, o filho está pensando de dentro para fora, e não de fora para dentro como os escravos pensam. Olha só que interessante, em Gênesis 22, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, Abraão diz para os seus servos que ele e o rapaz, ele está falando para os servos, ok? Ele e o rapaz. E a palavra rapaz ali também pode ser traduzida como servo. Mas quando ele fala com Isaac, ele chama Isaac de filho. Uau! Deus, ele não trata você como servo. Você é que se mostra para Deus como servo. Aleluia. Isaac estava ali para cumprir um propósito. E Abraão sabia que Isaac estava ali para cumprir um propósito. Abraão já tinha entendido o propósito de Deus.
Então, quando ele fala com outras pessoas, ele fala: esse rapaz, esse servo, ele está aqui para cumprir um propósito. Nós vamos lá em cima e nós vamos cumprir o propósito. Mas quando ele trata com Isaac, ele chama de filho. Ele não fica falando dos propósitos, ele não fica focando nos propósitos. Ele fala de coração para coração. Quando Deus fala com os seus filhos, Ele não fica falando no que fazer, propriamente dito, focando no que tem que fazer. Quando Deus trata com você, Ele trata de natureza. Ele trata daquilo que você pode ser. Ele trata daquilo que você é. Ele trata daquilo, Ele fala do futuro que te espera. Você está entendendo que quando Deus trata com você, Ele trata com você como filho? Salmo 127, de 1 a 5, é um salmo de ascensão de Salomão durante a jornada que eles iam para Jerusalém. Então é um salmo de ascensão. E é muito interessante que um dos salmos de ascensão, ele fala sobre a casa, sobre Baná. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Você está entendendo que não é só o seu talento, existe a graça de Deus. Agora a gente vai entrar no outro lado. Não é só você edificar a casa, não é só você trabalhar para Deus. Deus, Ele supre todas as tuas necessidades enquanto você dorme, enquanto você descansa. E só descansa o filho é quem descansa. O filho não tem esse problema. Eu nasci do meu pai, eu sei que eu sou filho. Preste atenção, o escravo não. O escravo, ele tem que mostrar resultados. Porque senão ele pode ser mandado embora, porque senão ele pode ser açoitado. Mas o filho não. Você é filho de Deus e Deus trabalha enquanto você dorme, enquanto você descansa. Você lembra de Adão, quando Adão descansou? Deus colocou Adão para descansar, para que Eva pudesse aparecer na cena. Então Deus usa desse princípio, o princípio de descanso da fé, sabendo quem você é nele, a sua identidade é a identidade dele, para que ele possa trabalhar em você e trabalhar através de você. Presta atenção que eu disse que é trabalhar em você. E a primeira coisa que Deus faz, trabalhando em você, é te dar uma percepção maior de quem você é em Cristo. Da obra redentora de Jesus, aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário, é você olhando para Jesus e sabendo que aquilo que Jesus é, nesse mundo, você também é. E depois que você entende isso, é que o seu trabalho começa a deslanchar. Muitas pessoas tentam entrar na igreja e tentam fazer. Chega no fim da história, eles estão esgotados, sabe por quê? Porque esse fazer é a condição do escravo. É a condição de mostrar resultados. Mas o filho, ele sabe o que fazer na hora certa. Ele recebe a instrução do pai. Por isso que Romanos capítulo 8, leia Romanos capítulo 8 como uma instrução para filhos. E Romanos capítulo 8 vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E é isso que Deus está chamando a gente. Aqui no verso 2, porque Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. O que isso quer dizer? Que Deus, ele tem você como um instrumento na mão dele. Você que é filho, você que tem essa consciência. Infelizmente, Deus ainda tem algumas flechas que ainda não são tão polidas. E o que Deus faz nisso? Deus vai tirando a flecha e vai aparando a flecha e coloca de novo na aljava. Você não sai da aljava. Você não sai dessa família, você é da família de Deus.
E Deus pega você e pole você, e Deus pega você e Deus pole você, até o momento que Ele fala, agora é a sua hora de você despontar, agora é a sua hora de você deslanchar. Você faz parte de uma família, você é filho de Deus, e como filho você se posiciona como flecha. Como filho é você quem se aproxima, como filho é você quem se apresenta. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus sabe que você é filho. Mas na sua consciência de filho, você sabe que você pode edificar a casa do seu pai? Em tudo aquilo que você fizer? Será que você tem essa consciência? Quando Deus fala com a gente, muito interessante como Eli fala para Samuel responder. Olha só que interessante. Quando Eli entende que é a voz do Senhor quem fala com Samuel, ele vira para Samuel e fala, Samuel, vira e fala, eis-me aqui. E essa palavra, eis-me aqui, é uma palavra de um servo. Uma pessoa que sabe quem ele é. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E você lembra que Samuel estava sendo treinado como profeta por Eli. Samuel estava ganhando a sua identidade. Samuel estava ganhando a sua identificação, ele estava sabendo, ele estava começando a construção de quem ele era. E quando Eli percebe que Deus chama a Samuel, e ele fala, então, Samuel, se apresenta como servo. Você está pronto para servir a Deus. E Deus vem moldando isso dentro da gente. A Bíblia diz aqui no verso 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Muitas vezes no nosso serviço nós enfrentamos situações que é necessário você saber quem você é. É necessário que você se levante, porque o Deus sabe quem você é, e você sabe quem você é, e muitas vezes o inimigo sabe quem você é, mas existe uma outra situação onde Deus sabe quem você é, o inimigo sabe quem você é, mas você não sabe quem você é. Então quando o inimigo vem, e ele vem para roubar essa tua confiança ainda mais, e a pessoa não sabe quem ela é, ela se balança. E no meio do serviço nós precisamos saber quem nós somos. E que o inimigo vai tentar atacar a gente com ego, o inimigo vai tentar atacar a gente com falsa humilhação, com pensamentos contrários à palavra, mas se você sabe quem você é, a Bíblia diz que você não será confundido quando falar. É o momento de você se levantar e dizer, eu sei quem eu sou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que é o meu Deus quem me recompensa, eu sei que eu estou fazendo avançar o reino de Deus. Quando o inimigo ouve isso, uau, eles não têm dúvida nenhuma, ele sabe quem ele é. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então como é que Deus edifica? Tendo filhos. Deus edifica com filhos. E não com membros de igreja. Muitas pessoas vêm à igreja. E o interessante é que Deus não edifica com filhos, com pessoas que são membros de igreja. É importante você fazer parte dessa família? É muito importante. Mas a consciência de pessoas que são membros desse ajuntamento é a consciência de que nós nos reunimos com filhos de Deus. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem é que os homens dizem que eu sou? E eles começam a dizer várias coisas. Você é Elias, você é João Batista, e aquilo outro, e aquilo lá. Depois Jesus faz a pergunta, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta, pela revelação do Espírito Santo, ele diz, tu és o Cristo, o quê? O Filho do Deus vivo. E aí Jesus, no verso 18, diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, e Petros
é um pedaço da pedra. Olha só isso. Petros é um pedaço da pedra. Jesus faz um joguete de palavras ali. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, tu és Petros, e sobre essa Petra, e Petra é uma montanha. Edificarei a minha igreja. Edificarei o meu ajuntamento. Vamos juntar aqui. Quem é que edifica? Nós vimos lá no Salmo 127, são os filhos que edificam. Juntamente com a graça de Deus, o propósito de Deus, a mão de Deus, Deus chama você para participar de uma família. E Deus está dizendo que a revelação, a base disso tudo, é Cristo ser o Filho. João explica isso para a gente, assim como Ele é, nós somos. O que Deus estava querendo falar com Pedro? Pedro, você é parte dessa pedra. Você é parte desse ajuntamento. Você é parte, é um tijolo dessa verdade chamada igreja. E eu edifico a minha igreja, não com membros de igreja, eu edifico a minha igreja com filhos que sabem perpetuar e edificar o reino de Deus. E Deus está chamando a gente para entender que nós somos chamados como filhos para edificarmos e fazermos avançar o reino de Deus. A revelação de Pedro era Cristo, o Filho. O Filho de Deus. Petra era muito maior do que Petros. A pedra era muito maior do que Pedro. E o propósito de Deus é muito maior do que a nossa própria vida. É uma combinação. Petra é uma combinação de vários Petros. Vamos colocar dessa forma. A igreja é uma combinação dos seus membros. E esses membros são filhos. Entenda isso. Deus não quer membresia de carteirinha. Quando Deus salva você, Ele te coloca numa santa vocação, Ele te dá um chamado. E esse chamado, esse primeiro chamado é para você ser filho. Então a conclusão desse assunto é o seguinte, preste atenção. Todos que trabalham na igreja devem ser parte de Petra. É importantíssimo. Quem é parte de Petra? Petros. Quem são Petros? São os filhos. Todo mundo que trabalha na igreja, que serve no contexto ministerial, nos cultos, deve ser parte de Petra. Nós devemos ter isso bem claro. Nem todos têm a consciência de que são da sua filiação, mas são filhos. E aí que está a jogada do assunto. Todos são filhos que aceitaram Jesus. A Bíblia diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. Crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, crer que Ele é o Senhor da nossa vida e que se torna o Salvador da nossa vida. Esses são os filhos. Quando Deus olha de cima, Ele não vê a sua posição, Ele vê a sua filiação. Quando Deus olha para a igreja, a priori, Ele vê a sua filiação, os filhos de Deus. E depois Ele vai chamando, você diácono, você músico, você pastor, você evangelista. Você vai servir na igreja de crianças. Você vai servir nesse momento abrindo portas da igreja. Você vai servir limpando a igreja. Todos filhos. Todos filhos. Deus não faz acepção de pessoas. Todos filhos. Chamados são diferentes. Mas todos filhos. Entenda isso. Para a gente terminar, o que significa servir então? Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a palavra servir aqui é aved. E aved significa trabalhar,
servir alguém, fazer algo, ou ser um adorador. Êxodo 24, verso 12 a verso 13, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhe os ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, o seu servidor. Na Bíblia amplificada em inglês diz o seu ministro. Na NVI diz o seu ajudador. Na New King James diz o seu assistente. Mas também poderia ser traduzido como seu adorador. É a mesma palavra. Ok? Essa palavra, servidor, ministro, sharat, fala de estar presente. Vamos terminar com essas definições rapidinho. Fala de estar presente, de preocupar-se, de tomar conta como num serviço doméstico, ou seja, ser um criado de uma casa, ou ser um adorador. Ou seja, adoração e serviço estão ligados. Entenda isso, adoração e serviço estão ligados. Quem é que serve? Os filhos. Você não pode tirar isso da sua cabeça. Vamos linkar esses pontos. Quem é que adora? Aquele que serve. Quem é que serve? O filho. Então quem é que adora? O filho que serve. Ser filho é servir. Agora, qual é a consciência de que você tem servido? Essa natureza de sharat, quando a gente fala de servo, isso quer dizer que você está em posição de humildade. Você lembra quando o filho pródigo volta para casa? Ele primeiro pede os seus direitos como filho. Ele tinha direito, assim como você tem direito. Ele pede os seus direitos, gasta todos os seus bens, mas ele volta porque ele criou uma consciência na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Até os servos são tratados melhores do que isso aqui que eu estou, nessa lama aqui de porco. E ele volta e ele se posiciona de maneira humilde. Ele, como filho, se apresenta como servo. Meu pai, me faz um dos servos da sua casa. E o pai fala: não posso fazer isso. Eu não posso te dar uma posição, uma posição que não é a sua. Você é filho. Eu vou te dar aqui sua identidade de filho e você vai continuar me servindo como filho. E ele bota um anel que é símbolo de autoridade. Ele calça sandálias nos pés. Você lembra que a Bíblia fala que nós temos... A Bíblia fala das sandálias do Evangelho da paz. Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, o pai quer que todo mundo saiba que ele é filho. Que aquele que chega não perdeu a sua posição. Mas ele chega de uma maneira diferente. Enquanto quando filho, ele estava querendo gastar todas as coisas, de repente há uma mudança de consciência, e ele fala: não, eu preciso me humilhar, eu preciso me colocar por debaixo. E quando ele se coloca por debaixo, ele é exaltado mais uma vez. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 9, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ninguém humilhou a ele, ninguém humilhou a Jesus, ninguém rebaixou a Jesus, ele mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então falar de servo é falar de uma posição de humildade. Você é filho, você sabe que você é filho, mas você se coloca como servo. Falar
de um charat, falar de alguém que serve, é falar de alguém que ministra a alguém, não ministra a si mesmo. A gente vai ver isso muito durante a nossa jornada aqui. É uma pessoa que ministra a alguém. Ou seja, você não serve sozinho. Você está sempre servindo a alguém. E Deus vai colocar pessoas ao seu lado para ajudarem você nessa jornada a servir a alguém. Número 1, você serve a Deus. Número 2, você serve aos líderes que Deus coloca na sua vida. Então, charat é uma pessoa que ministrava a alguém. Número 3, charat era uma pessoa que esperava. Você lembra de Josué, que esperava. Ele queria atender a necessidade de Moisés. Enquanto Moisés estava na tenda do encontro, o charat estava do lado de fora, esperando. Ou seja, é uma posição. Eu quero servir, eu estou aqui para servir. O que é necessário de mim? É o que eu falo para os meus músicos. Não apenas sirva com a música, sirva. Tenha uma atitude de serviço. Algo no teu coração. Então, servir com os seus instrumentos e dons tem a ver com o trabalho conectado com os propósitos de Deus. Esteja pronto para servir. Esteja pronto para servir. Charat, então, é um termo. Aved é um termo para serviço. No Novo Testamento a gente encontra diaconia, da onde a gente tira o diácono. E diaconia é o ofício de um ministro. E ministro é alguém que serve. E aí vem a pergunta, então, chamados ou escolhidos? Nosso último ponto, chamados ou escolhidos? E, gente, nossa vida de serviço não é uma vida de conveniência. Eu não quero usar o chamado ou o meu serviço para subir de posto, para poder aparecer mais. Não é uma vida de conveniência, mas de doação para o benefício de outros. No Novo Testamento, a palavra aved, lembra que nós vimos aved? Aved significa servir, fazer, adorar. No Novo Testamento, a Septuaginta traduz aved em duas palavras. Uma é doulos e a outra é latreio. E doulos tem o sentido do relacionamento do escravo com o seu senhor. Ok? Doulos fala da pessoa que serve. Latreio tem o sentido do serviço, do ato de servir como um todo. O que implica num estilo de vida de adoração. Doulos fala muitas vezes, eu sou servo, eu sou servo. Eu sou servo, ele é meu senhor. Eu sou servo, ele é meu senhor. Existe alguma coisa de errado com isso? Claro que não. Paulo fala que ele é o quê? Escravo da graça. Ele é doulos. Ele está se posicionando ali, identificando quem é o seu Senhor. A graça de Deus, o Espírito Santo. Mas quando a gente fala do nosso estilo de vida, a Bíblia usa a palavra latreio, que está associado com o nosso temor. Lembra? Adoração, temor, submissão e serviço. Então, latreio está associado com o temor, com a devoção da nossa vida e com a submissão da nossa vida. E essa submissão fala de posição. Você saber que você é filho de Deus e que você age como um servo de Deus, que você está disponível para Deus em tudo aquilo que você é, em tudo aquilo que você faz. Mateus 20:16 diz, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós começamos lendo que os que são salvos são chamados. Mas aqui Jesus faz uma distinção. Nem todos aqueles que são chamados são escolhidos. Por que isso? Porque a diferença está no serviço fiel. A diferença está na fidelidade daquilo que nós prestamos. Os escolhidos são aqueles que permanecem fiel. Os escolhidos são aqueles que permanecem fiel. Preste atenção nisso. A tua fidelidade
te prepara para a tua promoção. Não há promoção sem fidelidade. A tua fidelidade te prepara para a tua promoção. Eu lembro de Paulo. Paulo lá em Atos 9 recebe seu chamado. Paulo, vem me servir. E foi só lá em Atos capítulo 13, e entre Atos capítulo 9, presta atenção, e Atos capítulo 13, nós temos um tempo aí de mais ou menos 15 anos. 15 anos, Paulo aprendendo, Paulo recebendo revelação, Paulo recebendo instrução do Espírito Santo. Durante 15 anos, Paulo passa de apenas um homem comum, que acabou de entrar no Evangelho em Atos capítulo 9, Paulo passa aqui em Atos capítulo 13 a ser um mestre, talvez um mestre e profeta. Um mestre da palavra em 15 anos. E aí Deus se pede para separar Barnabé e a Paulo para o serviço apostólico. Por quê? Porque Paulo foi encontrado fiel. Deus te deu um chamado. Seja fiel nesse chamado, até que Ele te chame para fazer outra coisa. Seja fiel nesse chamado. Seja fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Está percebendo? Seja fiel primeiro na tua consciência de filho. Seja fiel na consciência de que você, como filho, você tem talentos. Sirva nesse talento até que Deus te exalte e te coloque numa outra posição. A tua fidelidade te prepara para a tua promoção. E quais são as características? Para a gente terminar agora, último verso. Última passagem. Quais são as características que esses escolhidos têm? Olha só que interessante. Se nós estamos falando sobre fidelidade, nós estamos falando sobre continuidade, sobre desenvolvimento. E a Bíblia diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A vocação de nós sermos filhos de Deus. A eleição pela nossa fidelidade. Preste atenção nisso. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente volta para o versículo 5, e do versículo 5 até o versículo 7, ele nos dá umas características dessa evolução, desse desenvolvimento. Ele diz assim, a Bíblia Amplificada coloca da seguinte maneira: por essa razão, adicionando sua diligência à divina promessa, ou seja, adicionando a sua diligência à palavra de Deus, um filho, ele ganha o seu entendimento na palavra de Deus, é a primeira coisa. É por isso que a gente sempre bate, principalmente eu aqui, a gente sempre bate que as pessoas escolhidas são aquelas que são diligentes à palavra. Porque não há como a gente agir fora da palavra, não há como uma pessoa agir como um filho de Deus fora da palavra. Então a primeira diligência que você deve ter dentro do seu time, dentro do seu serviço a pessoas que estão no mundo, para a gente mostrar Cristo para o mundo, é a sua diligência à verdade, aleluia. A verdade de Deus. Empregue cada esforço. Porque aqui no versículo 3, presta atenção, aqui no versículo 3, ele está falando do divino poder. Olha só que interessante. O seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que vos convocou para a sua própria glória, para a sua própria natureza e para a sua própria virtude, para o seu próprio poder, para a sua própria qualidade moral, para o seu próprio caráter. Pessoa e caráter, natureza e caráter. Deus nos convida através do pleno conhecimento de quem Deus é. E como é que eu vou saber quem Deus é se não for através da palavra? Eu quero que você entenda isso. Não há como servir de maneira plena sem você saber quem você é em Cristo.
Porque se você não entende quem você é em Cristo, no dia que a adversidade vem, você fica para baixo, eu já não quero servir. No dia que a adversidade vem, no dia que a tribulação vem, você já não está tão legal, você já não toca tão legal, porque o seu serviço é muitas vezes mediante o seu sentimento. Mas nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, guarde isso no teu coração. Nós vivemos por aquilo que nós cremos, e nós cremos que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Salmo 127, eu estou na aljava de Deus, e Deus está me pegando nesse momento para me atirar, e para eu ser o evangelho, para eu ser um ministro do evangelho que vou além das minhas possibilidades. E ele diz, verso 4, pelos quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por ela vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Verso 5, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. E esse esforço é diligência, disciplina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que estudar a palavra, é uma disciplina. Gastar tempo com Deus é uma disciplina. Você só consegue servir de maneira agradável a Deus quando você conhece quem Ele é, quando você conhece quem você é. Aí você já tira um caminhão de problemas da sua frente, gente. Aqui na Amplificada diz, empregue cada esforço no exercício da sua fé para desenvolver e exercitar e desenvolver. E o que nós precisamos desenvolver? Número 1, virtude. Virtude, então, é excelência moral. O que é isso? Caráter. A gente vai ver isso mais para frente. O que eu preciso desenvolver? Conhecimento. O conhecimento prático e experimental, ou inteligência. Caráter, a primeira coisa. Junte ao caráter conhecimento. Junte ao conhecimento domínio próprio. As coisas vão se juntando. Por que domínio próprio? Porque o poder dado pode ser abusado. A Bíblia diz que o conhecimento faz o quê? Incha. Então você tem excelência moral, caráter é a base de tudo. Você junta a caráter, conhecimento do seu talento, conhecimento de quem você é. Você tem em terceiro lugar, você junta o quê? Domínio próprio. Você junta domínio próprio para você não se inchar. Não, mas eu sou o filho querido de Deus. Não, mas eu sei mais do que você. Não, entenda que o meu talento é maior do que o teu talento, porque eu tenho mais conhecimento. A Bíblia diz que quando a virtude, o caráter, a excelência moral está como base bem firmada, você tem domínio próprio. E no domínio próprio, o poder, nós temos domínio próprio porque o poder dado pode ser abusado. Porque o uso correto do poder, da informação, demanda o controle da vontade debaixo do Espírito Santo. Olha só que interessante, domínio próprio é o equilíbrio da liberdade. Domínio próprio é o equilíbrio da liberdade. Junto com o domínio próprio, você tem que adicionar o quê? Perseverança. Ou paciência, ou constância alegre. Junto com a perseverança, você junta o quê? A piedade ou a santidade. A santidade, lembra que eu falei para você? Aponta para Deus. Junto com a piedade, você desenvolve a fraternidade ou o amor pelos irmãos. E como topo dessa história, o amor ágape. É o que tem que ser visto por todos. E aí qual é a recompensa disso tudo? Verso 8 e verso 9. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados
de outrora. Ou seja, ele só consegue ver o agora, ele só consegue ver a situação do agora. Ele não consegue entender que os seus pecados já foram perdoados. E que porque os seus pecados foram perdoados, ele pode seguir em frente, ele pode avançar, ele pode crescer, ele pode desenvolver. Purificados os pecados que traz condenação, pecado que traz condenação, pecado que traz culpa, ele pode agora, deixando isso de lado, ele pode seguir para uma vida cheia de graça, uma vida com o favor de Deus, uma vida com a bênção de Deus. E é isso que Deus quer, a liberdade do Filho de Deus, como você é, para você servir a Deus em tudo aquilo que Ele coloca na tua mão. Ok? Seja abençoado no nome de Jesus. A gente se vê na próxima aula, no nome de Jesus.